Milionário volta ao Brasil após 3 anos e descobre um filho que nunca imaginou ter. Quer mais histórias cheias de revelações e emoções? Inscreva-se agora e não perca a próxima. O aeroporto de Guarulhos fervilhava com o movimento típico de uma segunda-feira de manhã. Gabriel Mendes ajustou o relógio Rolex enquanto aguardava sua bagagem, observando através dos vidros embaçados a São Paulo que o esperava após 3 longos anos. A garoa fina que caía do céu cinzento contrastava drasticamente com o sol californiano que havia se acostumado a ver todos os dias. Senhor Mendes, a voz educada do motorista particular cortou seus pensamentos. Sou o Roberto, da empresa de transporte executivo. Seu assistente me enviou. Gabriel acenou e seguiu o homem uniformizado até um Mercedes preto que o aguardava na área VIP. Enquanto o carro deslizava pelas marginais congestionadas, ele observava as mudanças na cidade. Novos prédios se erguiam como cogumelos após a chuva, enquanto as conhecidas favelas ainda se espalhavam pelas encostas, criando um mosaico urbano que só São Paulo sabia produzir. Primeira vez no Brasil, senhor? Perguntou Roberto, quebrando o silêncio. Na verdade, estou voltando para casa. Gabriel respondeu surpreso com a melancolia em sua própria voz. Fiquei 3 anos fora. Ah, então vai notar bastante diferença. A cidade não para de crescer. Gabriel sorriu discretamente. Diferenças. Se Roberto soubesse o quanto ele próprio havia mudado. O jovem de 29 anos que havia partido com apenas uma mala e um sonho, agora retornava como CEO de uma das startups de tecnologia financeira mais promissoras do Vale do Silício. Sua empresa, a Fintech Solutions, havia sido avaliada em 500 milhões de dólares, e agora ele vinha estabelecer a filial brasileira. O telefone vibrou. Uma mensagem de seu sócio americano. Gabriel, a reunião com os investidores brasileiros está confirmada para a quinta. Não os decepcione. O mercado latino está esperando por nós. Ele digitou uma resposta rápida e guardou o aparelho. Decepcionar era uma palavra que havia riscado de seu vocabulário há muito tempo. Desde que tomara a decisão de partir para os Estados Unidos, logo após se formar em administração na FGV, Gabriel havia se tornado obcecado pelo sucesso. Dormia 4 horas por noite, trabalhava fins de semana e feriados e havia sacrificado relacionamentos e amizades em nome de seus objetivos. O carro parou em frente ao edifício comercial na Faria Lima, onde ficaria seu novo escritório. Gabriel observou a fachada de vidro espelhado de 30 andares, sentindo uma mistura de orgulho e ansiedade. Dali, ele comandaria a expansão de sua empresa por toda a América Latina. Chegamos, Sr. Mendes, anunciou Roberto. Gabriel desceu do carro e respirou fundo o ar paulistano, carregado de umidade e poluição. Sim, estava mesmo de volta. Pegou seu maleta de couro italiano e caminhou em direção ao lobby, onde uma equipe já o aguardava para as reuniões do dia. Enquanto subia no elevador em direção ao Vismiro em 5º andar, Gabriel não podia imaginar que em poucos dias sua vida tão cuidadosamente planejada seria virada de cabeça para baixo por uma descoberta que mudaria para sempre sua perspectiva sobre o que realmente importava na vida. 3 dias após sua chegada, Gabriel finalmente encontrou tempo para algo que não fosse relacionado ao trabalho. Decidiu caminhar pelo campus da FGV, onde havia estudado e onde tantas memórias importantes de sua juventude estavam guardadas. O sol de fim de tarde criava sombras longas entre os prédios da universidade, e o movimento dos estudantes atuais o fez lembrar de quando ele próprio corria pelos mesmos corredores. Foi ali que conheceu Helena. O nome dela ainda causava um aperto estranho em seu peito. Mesmo depois de todos esses anos, Helena Martins, cabelos castanhos que brilhavam ao sol, olhos expressivos que pareciam ver através da alma das pessoas, e um sorriso que o deixava sem palavras. Ela cursava pedagogia enquanto ele estava no último ano de administração. Gabriel parou em frente ao café onde costumavam estudar juntos. O local havia mudado de nome e decoração, mas ainda mantinha aquela atmosfera acolhedora de point universitário. Pediu um café e sentou na mesma mesa, onde, anos atrás, haviam passado tardes inteiras discutindo desde teorias econômicas até seus sonhos para o futuro. Você vai mesmo embora? A voz de Helena ecoou em sua memória, carregada de tristeza e incredulidade.
Era uma noite de dezembro, 3 anos atrás, 2 semanas antes de sua partida para os Estados Unidos. É a chance da minha vida, Lena, ele havia respondido, usando o apelido carinhoso que só ele usava. Você sabe o quanto isso significa para mim. E nós? O que significa para você? Essa pergunta havia o perseguido durante meses após sua chegada aos Isinsniwa. Na época, ele estava tão focado em sua carreira que acreditava que o amor poderia esperar, que Helena poderia esperar, que talvez, quando ele voltasse bem-sucedido, eles poderiam retomar de onde pararam. Mas Helena nunca respondeu às suas mensagens após os primeiros meses. As ligações não eram atendidas, e eventualmente ele parou de tentar. Mergulhou no trabalho como uma forma de anestesiar a dor da perda e, com o tempo, convenceu-se de que havia tomado a decisão certa. Posso me sentar? Gabriel ergueu os olhos e quase derrubou a xícara de café. Ali, parada ao lado de sua mesa, estava Helena, 3 anos mais velha, mas ainda mais bonita do que em suas memórias. Usava um vestido simples azul marinho, uma bolsa de ombro desgastada e tênis brancos. Seu cabelo estava preso em um coque despojado e ela o observava com uma expressão indecifrável. Helena. Ele se levantou automaticamente, sem saber se deveria cumprimentá-la com um beijo no rosto ou apertar sua mão. Que coincidência. Coincidência. Ela sorriu, mas havia algo diferente em seu sorriso, uma maturidade que não estava lá antes. Eu trabalho aqui perto. Sempre venho neste café. Eles se sentaram e um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Gabriel a observava, notando pequenas mudanças, linhas quase imperceptíveis ao redor dos olhos, uma postura mais ereta, uma confiança que ela não possuía na faculdade. Soube que você voltou, Helena disse finalmente. Saiu até no jornal. Empresário brasileiro retorna com startup milionária. Você leu sobre mim? São Paulo é uma cidade grande, mas o mundo dos negócios é pequeno, ela respondeu mexendo distraidamente no açúcar. Como foi? Os Estados Unidos, quero dizer. Gabriel começou a contar sobre sua trajetória, sobre as dificuldades iniciais, o crescimento da empresa, os desafios e vitórias. Mas percebia que Helena o escutava com uma atenção polida, quase formal, muito diferente da menina que costumava pendurar-se em cada palavra que ele dizia. E você? Ele perguntou. Continua na área da educação? Sou professora em uma escola municipal na cidade de Tiradentes. Ela respondeu com orgulho genuíno. Ensino crianças de 6 a 8 anos. Gabriel tentou esconder sua surpresa. A cidade de Tiradentes era uma das regiões mais carentes da periferia de São Paulo. Muito diferente do futuro que ele havia imaginado para Helena. Deve ser desafiador, ele comentou, escolhendo as palavras cuidadosamente. É gratificante, ela corrigiu, e pela primeira vez desde que se sentara, seus olhos brilharam com paixão. Essas crianças merecem as melhores oportunidades, Gabriel. Elas me ensinam tanto quanto eu ensino a elas. Algo na forma como ela falou, com tanto amor e determinação, tocou uma parte de Gabriel que havia ficado adormecida durante anos. Esta era a Helena que ele lembrava, apaixonada, idealista, capaz de ver beleza onde outros viam apenas problemas. Preciso ir, Helena disse de repente, consultando um relógio simples no pulso. Foi bom te ver, Gabriel. Ela se levantou e, por um momento, Gabriel teve a impressão de que havia algo mais que ela queria dizer. Algo importante que ficara suspenso entre eles. Helena, wait! Ele se levantou também. Podíamos jantar algum dia desses? Conversar melhor? Ela hesitou, e Gabriel viu uma sombra passar por seus olhos. Não sei se é uma boa ideia, ela disse suavemente. Você volta a partir em breve, não é? Desta vez não. Estou aqui para ficar. Helena o estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar se ele estava falando a verdade. Talvez, ela disse finalmente. Você ainda tem meu número? Gabriel balançou a cabeça. Helena pegou um guardanapo e escreveu algo nele. Este é meu novo número. Mas Gabriel... Ela parou e o encarou diretamente. Muita coisa mudou. Eu mudei. E com essas palavras, ela saiu do café, deixando Gabriel sozinho com um guardanapo nas mãos e o coração acelerado, de uma forma que não sentia há 3 anos. Gabriel passou os 3 dias seguintes pensando em Helena.
Durante as reuniões com investidores, enquanto revisava contratos e estabelecia parcerias estratégicas, sua mente invariavelmente voltava àquele encontro no café. Havia algo diferente nela, uma maturidade que o intrigava, mas também uma barreira invisível que não existia no passado. Na quinta-feira à noite, após uma longa reunião que se estendeu até as 22 horas, Gabriel finalmente se decidiu. Pegou o guardanapo que guardara cuidadosamente na carteira e discou o número de Helena. Alô? A voz dela soou suave, mas um pouco surpresa. Helena, é o Gabriel, espero não estar incomodando. Não, não está. Ele ouviu um barulho de fundo. Parecia uma televisão sendo desligada. Como você está? Bem. Escuta, sei que você disse que talvez não fosse uma boa ideia, mas não consigo parar de pensar em nossa conversa. Podíamos nos encontrar no sábado, talvez almoçar em algum lugar tranquilo. O silêncio do outro lado da linha se prolongou por tempo suficiente para Gabriel começar a se arrepender da ligação. Gabriel, a voz de Helena soou hesitante. Há algumas coisas que você precisa saber antes de... Que tipo de coisas? Ele interrompeu, sentindo uma ansiedade inexplicável. É melhor conversarmos pessoalmente. Você conhece o Parque Ibirapuera? Claro. Que tal nos encontrarmos lá no sábado às 10 horas, próximo ao lago? Perfeito. Helena, está tudo bem? Está sim. Até sábado, Gabriel. Ela desligou, deixando Gabriel com mais perguntas do que respostas. Que tipo de coisas ela precisava lhe contar? Por que sua voz soava tão séria, quase preocupada? O sábado amanheceu ensolarado, uma raridade para o inverno paulistano. Gabriel chegou ao Parque Ibirapuera alguns minutos antes das 10 horas, vestindo jeans e uma camisa polo azul marinho, bem diferente dos ternos sob medida que havia usado durante toda a semana. Queria parecer mais acessível, mais próximo da pessoa que costumava ser. Encontrou Helena sentada em um banco próximo ao lago, observando os patos que nadavam tranquilamente na água. Ela usava um vestido florido simples e uma jaqueta jeans, e seus cabelos soltos balançavam suavemente com a brisa matinal. Ao lado dela, no banco, havia uma bolsa grande de onde saía uma pontinha de algo colorido. Bom dia, Gabriel disse, aproximando-se com um sorriso. Helena ergueu os olhos e retribuiu o sorriso, mas ele notou que ela parecia nervosa. Havia uma tensão em seus ombros que não conseguia esconder. Bom dia, obrigada por vir. Gabriel sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Este lugar não mudou nada, comentou, tentando quebrar o gelo. Lembra quando vínhamos aqui estudar para as provas finais? Lembro, Helena disse suavemente, mas sua atenção parecia estar dividida. Ela olhava constantemente para o relógio e mexia nervosamente com as alças da bolsa. Helena, você está esperando alguém? Gabriel perguntou, notando sua ansiedade. Ela respirou fundo e se virou para encará-lo completamente. Gabriel, o que eu vou te contar vai mudar tudo. Sei que deveria ter te contado antes, mas... Me contar o quê? O coração de Gabriel começou a acelerar. Você se lembra da nossa última noite juntos, antes de você viajar? Gabriel sentiu o rosto esquentar. Como poderia esquecer? Havia sido uma noite intensa, carregada de emoção e despedida. Eles haviam feito amor como se fosse a última vez que se veriam, o que na verdade havia sido. Claro que lembro. Bem, Helena abriu a bolsa e tirou algo de dentro. Era um pequeno carrinho de brinquedo vermelho. 2 semanas depois que você partiu, descobri que estava grávida. As palavras atingiram Gabriel como um soco no estômago. Ele ficou imóvel, observando o brinquedo nas mãos de Helena como se fosse um objeto alienígena. Grávida? Sua voz saiu como um sussurro. Tentei te ligar, Gabriel. Mandei e-mails, mensagens, mas você estava tão focado em estabelecer sua empresa, tão ocupado... Helena abaixou os olhos. Depois de 2 meses tentando falar com você, decidi seguir em frente sozinha. Gabriel sentia como se o mundo estivesse girando em câmera lenta. Helena, você está me dizendo que você tem um filho, ela completou. Miguel, ele vai fazer 3 anos em dezembro. Neste momento, como se tivesse sido convocado pela conversa, um garotinho de cabelos escuros e cachos bagunçados veio correndo em direção ao banco. Usava uma camiseta com desenho de super-heróis e tênis com luzes piscantes. Seus olhos eram escuros e expressivos, exatamente como os de Helena.
mas tinha algo familiar no formato do rosto, na linha da mandíbula. Mamãe, mamãe, eu vi um pato bem grande. O menino se jogou nos braços de Helena, entusiasmado. Gabriel observou a cena em choque completo. Ali estava uma criança, seu filho, uma pessoa que existia no mundo e que ele não fazia ideia que nascera. Miguel se virou e olhou para Gabriel com curiosidade infantil. Quem é ele, mamãe? Helena acariciou os cabelos do menino e olhou para Gabriel com lágrimas nos olhos. Miguel, este é o papai. O mundo de Gabriel desabou. O menino inclinou a cabeça para o lado, estudando Gabriel com seriedade. Meu papai? O papai que mora longe? Gabriel tentou falar, mas as palavras não saíam. Estendeu a mão trêmula em direção a Miguel. Oi, Miguel. O garoto olhou para a mão de Gabriel, depois para Helena, que assentiu encorajadoramente. Então, com a naturalidade que só as crianças possuem, Miguel apertou a mão de Gabriel. Você é muito grande, Miguel observou. Mamãe disse que você estava trabalhando muito longe. Gabriel sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Este menino, seu filho, havia crescido acreditando que seu pai simplesmente trabalhava longe. Helena havia protegido a imagem dele, mesmo depois de anos sem resposta. Desculpa, Gabriel murmurou, olhando para Helena. Eu sinto muito. Eu não sabia. Sei que não sabias, Helena disse suavemente. Mas agora você sabe, e precisa decidir que tipo de pai quer ser para o Miguel. Gabriel olhou para o menino, que havia voltado sua atenção para os patos no lago, e sentiu uma emoção avassaladora tomar conta de seu peito. Durante 3 anos, havia construído um império financeiro, mas havia perdido os primeiros anos de vida de seu filho. Quero conhecê-lo, Gabriel disse com a voz embargada. Quero ser parte da vida dele, da vida de vocês. Helena estudou seu rosto por um longo momento. Não vai ser fácil, Gabriel. Ele não te conhece. E eu aprendi a viver sem você. Construí uma vida independente. Eu entendo, mas estou aqui agora, para ficar. Miguel voltou correndo para junto deles, segurando uma folha que havia encontrado. Olha, mamãe, para você. Enquanto observava Helena receber a folha do filho com um sorriso radiante, Gabriel percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Todo o sucesso financeiro do mundo não significava nada comparado àquele momento. Descobrir que era pai e que havia perdido os primeiros anos da vida de seu filho. Mas talvez não fosse tarde demais para começar. Nos dias que se seguiram ao encontro no parque, Gabriel mal conseguiu se concentrar no trabalho. Sua mente estava constantemente voltada para Miguel. A forma como o menino havia sorrido quando ele se despediu, a naturalidade com que havia aceitado sua presença, os olhos curiosos que pareciam questionar tudo ao redor. Helena havia concordado com encontros graduais. Ele precisa se acostumar com você aos poucos, explicara. Para Miguel, você é quase um estranho. Precisamos construir essa relação com paciência. Gabriel cancelou várias reuniões importantes durante a semana para encontrar Helena e Miguel em parques, museus e lanchonetes. A cada encontro, descobria algo novo sobre seu filho. Miguel adorava dinossauros e sabia o nome de pelo menos 20 espécies diferentes. Era tímido com estranhos, mas se tornava tagarela quando se sentia à vontade. Tinha o hábito de morder o lábio inferior quando estava concentrado, exatamente como Gabriel fazia. Você está vendo isso? Gabriel sussurrou para Helena durante um dos encontros, enquanto observavam Miguel montar um quebra-cabeça no chão da sala da casa dela. Ele morde o lábio igualzinho a mim. Helena sorriu. Ele tem vários trejeitos seus. A forma como inclina a cabeça quando está pensando, como tamborilar os dedos quando está impaciente. Gabriel se sentiu tocado e culpado ao mesmo tempo. Como você lidou com isso sozinha? Criar uma criança, trabalhar... Não foi fácil, Helena admitiu, servindo café para os dois. Sua casa era pequena, mas aconchegante, um apartamento de 2 quartos em um conjunto habitacional na Zona Leste. As paredes eram decoradas com desenhos de Miguel e fotos dos dois juntos. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Minha mãe me ajudou muito. Sua mãe... Gabriel se lembrou da dona Carmen, uma senhora doce que sempre havia gostado dele. Como ela reagiu quando soube? Ficou brava comigo por não ter insistido mais em te contar. Helena riu.
Mas depois se apaixonou pelo Miguel e virou a avó mais coruja do mundo. Gabriel observou Miguel, que havia terminado o quebra-cabeça e agora estava organizando cuidadosamente as peças na caixa. Ele é incrível, Helena. Você fez um trabalho maravilhoso. Nós fizemos. Ela corrigiu suavemente. Mesmo sem saber, você está nele. Na determinação dele. Na forma como ele analisa as coisas antes de agir. Nesse momento, Miguel se aproximou deles, carregando um livro de dinossauros. Papai Gabriel, ele disse, e o coração de Gabriel se acelerou ao ouvir o título. Você quer ver meu livro favorito? Claro que quero. Miguel se acomodou no sofá ao lado de Gabriel e abriu o livro. Durante a próxima hora, ele explicou detalhadamente sobre cada dinossauro, suas características e onde viviam. Gabriel escutava fascinado, não apenas pelas informações que o menino compartilhava, mas pela paixão em sua voz. Meu favorito é o Triceratops, Miguel disse, apontando para uma ilustração. Ele era forte, mas não atacava os outros sem motivo, só se defendia. Igual ao papai, Helena comentou com um sorriso, mas Gabriel captou um tom melancólico em sua voz. Quando Miguel foi para o quarto brincar, Gabriel e Helena ficaram sozinhos na sala. O silêncio entre eles carregava o peso de 3 anos de separação e descobertas recentes. Helena, Gabriel começou, eu sei que cometi um erro terrível. Deveria ter mantido contato, deveria ter... Gabriel, ela o interrompeu. Não adianta ficarmos remoendo o passado. O importante é o presente. Miguel precisa de estabilidade. Eu quero dar isso a ele. Quero dar tudo a ele. Helena o estudou com cuidado. Não é sobre dinheiro, Gabriel. Miguel não precisa de coisas caras. Ele precisa de presença, de tempo, de consistência. Eu entendo e quero aprender. Quero ser o pai que ele merece. E eu? A pergunta de Helena o pegou desprevenido. Como assim? Onde eu me encaixo nisso tudo, Gabriel? Somos ex-namorados que têm um filho juntos. Isso não nos torna automaticamente uma família. Gabriel sentiu seu peito apertar. Durante aqueles dias conhecendo Miguel, havia começado a fantasiar sobre a possibilidade de reconstruir o que havia perdido com Helena. Mas ela estava certa. As coisas eram mais complicadas do que isso. Eu gostaria que... Ele começou, mas parou. Desculpa. Sei que não tenho direito de esperar nada além de uma chance de conhecer o Miguel. Helena relaxou ligeiramente. Obrigada por entender. Preciso de tempo, Gabriel. Tempo para processar tudo isso, para ver como você se adapta à paternidade, para entender se realmente mudou. Mudei, Gabriel disse com convicção. Estes últimos dias me mostraram o que realmente importa. Espero que sim, Helena disse suavemente, porque Miguel já está se afeiçoando a você, e eu não vou deixar que ele seja machucado. 2 semanas depois, Gabriel estava aprendendo que ser pai era muito mais complicado do que qualquer negociação empresarial que já havia conduzido. Era sábado de manhã, e ele havia se oferecido para ficar com Miguel enquanto Helena ia ao médico. Tem certeza de que consegue? Helena perguntara, claramente nervosa por deixar Miguel pela primeira vez sozinho com Gabriel. Claro. Quantas horas você demora? 2, 3? Vamos ficar bem. Famosas últimas palavras. Meia hora depois que Helena saiu, Miguel havia derramado suco de laranja na camisa. Insistia que queria panqueca de dinossauro para o café da manhã, o que Gabriel descobriu ser panquecas cortadas em formato de dinossauro. E agora estava tendo uma crise porque não encontrava seu brinquedo favorito. Um dinossauro de pelúcia chamado Rex. Cadê o Rex, papai Gabriel? Miguel chorava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu preciso do Rex. Gabriel revirou a casa inteira. Olhou debaixo dos sofás, dentro dos armários, até mesmo na geladeira, porque crianças colocam coisas em lugares estranhos, certo? Rex havia simplesmente desaparecido. Talvez ele esteja no carro da mamãe? Gabriel sugeriu desesperado. Não, Rex sempre fica comigo. Miguel soluçava cada vez mais alto. Gabriel se sentou no chão ao lado do menino e o puxou para um abraço desajeitado. Ele não tinha experiência nenhuma em consolar crianças, mas algo em seu instinto paternal recém-descoberto o guiou. Ei, Miguel, vamos fazer uma coisa. Que tal se a gente saísse para procurar um novo amigo para fazer companhia ao Rex quando ele voltar? Miguel parou de chorar e o olhou com interesse. Um novo dinossauro?
O maior dinossauro que encontrarmos na loja. O rosto de Miguel se iluminou. Pode ser um T-Rex gigante? Pode ser qualquer dinossauro que você quiser. Uma hora depois, Gabriel se encontrava em uma loja de brinquedos, observando Miguel examinar cuidadosamente cada dinossauro da prateleira. O menino levava a seleção muito a sério, pegando cada brinquedo, analisando seus detalhes e fazendo perguntas técnicas sobre as espécies. Este aqui é um alossauro, Miguel explicou para Gabriel, segurando um dinossauro verde com dentes afiados. Ele era menor que o T-Rex, mas mais rápido. Você sabe muito sobre dinossauros, Gabriel disse, impressionado. A mamãe me ensinou a ler sobre as coisas que eu gosto, Miguel respondeu com orgulho. Ela diz que quando sabemos sobre alguma coisa, ela fica mais especial. Gabriel sentiu uma onda de admiração por Helena. Mesmo com recursos limitados, ela havia criado um menino curioso, inteligente e apaixonado por aprender. Escolheu qual você quer? Gabriel perguntou. Miguel apontou para um dinossauro azul de tamanho médio. Este Triceratops. Ele vai proteger o Rex quando ele voltar. Gabriel sorriu. Ótima escolha. No caminho de volta para casa, Miguel tagarelava animadamente sobre seu novo dinossauro, que havia batizado de Azul. Gabriel o escutava, sentindo uma felicidade genuína que há muito não experimentava. Papai Gabriel, Miguel disse de repente, enquanto esperavam no semáforo. Você vai embora de novo? A pergunta atingiu Gabriel como um soco. Ele estacionou o carro e se virou para olhar Miguel no banco de trás. Por que você está perguntando isso? Porque a mamãe às vezes fica triste quando fala de você. Eu não quero que você vá embora agora que te conheci. Gabriel sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Miguel, eu te prometo que não vou embora. Vou ficar aqui com você e com a mamãe pelo tempo que vocês quiserem. Para sempre? Para sempre. Miguel sorriu e voltou a brincar com Azul. Gabriel respirou fundo, percebendo que havia acabado de fazer a promessa mais importante de sua vida. Quando chegaram em casa, encontraram Rex debaixo da cama de Miguel. O dinossauro havia rolado para um canto escuro durante a arrumação da manhã. Miguel ficou eufórico por ter seus dois dinossauros juntos e correu para o quarto para apresentá-los um ao outro. Quando Helena voltou, encontrou Gabriel na cozinha tentando limpar os restos da panqueca de dinossauro que havia finalmente conseguido fazer. Como foi? Ela perguntou, notando a bagunça. Educativo. Gabriel riu. Aprendi que ser pai é uma mistura de investigação, psicologia infantil e muita paciência. E descobriu mais alguma coisa? Gabriel parou de limpar e a encarou. Descobri que quero ser bom nisso. Quero ser o pai que o Miguel merece, Helena. E quero reconquistar você. Helena ficou em silêncio por um momento, observando Miguel brincar na sala com seus dinossauros. Gabriel, ela disse suavemente. Ser pai do Miguel é uma coisa. Nós dois. Isso é outra história completamente diferente. Eu sei, mas estou disposto a tentar. Estou disposto a provar que mudei. Helena suspirou. Vamos devagar, está bem? Por enquanto, foque em ser um bom pai. O resto, veremos com o tempo. Gabriel assentiu, compreendendo que havia um longo caminho pela frente. Mas pela primeira vez em anos, tinha uma missão que valia mais do que qualquer sucesso profissional. Reconquistar a confiança da mulher que amava e ser o pai que seu filho merecia. Gabriel sempre soube, teoricamente, que Helena trabalhava em uma escola na periferia, mas foi apenas quando ela o convidou para conhecer seu local de trabalho que ele realmente compreendeu o que isso significava. A Escola Municipal Professor João Silva ficava na cidade Tiradentes, a quase 2 horas de carro do escritório de Gabriel, no centro financeiro de São Paulo. O prédio de 2 andares, pintado de amarelo desbotado, contrastava drasticamente com os edifícios de vidro, espelhado aos quais Gabriel estava acostumado. Você tem certeza de que quer vir? Helena havia perguntado quando ele sugeriu visitá-la no trabalho. Não é exatamente o mundo corporativo. Quero conhecer tudo sobre sua vida, Gabriel respondeu. Miguel passa as tardes aqui, não é? Quero entender melhor o universo dele. Era uma sexta-feira de manhã quando Gabriel estacionou seu BMW na rua, em frente à escola. Algumas crianças que brincavam no pátio pararam para observar o carro, comentando animadamente entre si. Gabriel percebeu que seu veículo chamava mais atenção ali do que gostaria. Helena o encontrou na entrada.
usando um avental colorido sobre um vestido simples. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo prático, e ela sorria de forma genuína, muito diferente dos sorrisos educados, mas guardados, que lhe dedicava nos últimos encontros. "Bem-vindo ao meu mundo", ela disse, conduzindo-o pelos corredores da escola. As paredes eram decoradas com desenhos infantis, cartazes educativos e trabalhos escolares. O cheiro era uma mistura de giz, tinta guache e merenda escolar. Crianças corriam pelos corredores, cumprimentando Helena com entusiasmo. Tia Helena, tia Helena!" Uma garotinha de cerca de 6 anos correu até eles. "Você viu meu desenho da família que eu fiz ontem?" "Vi sim, Letícia. Ficou lindo", Helena respondeu, abaixando-se para ficar na altura da menina. "Este é o Gabriel, um amigo meu." "Oi, tio Gabriel." Letícia cumprimentou com naturalidade. "Você também é professor?" "Não, eu trabalho com computadores", Gabriel respondeu, não sabendo bem como explicar seu trabalho para uma criança de 6 anos. "Que legal. Eu quero aprender a mexer no computador." Helena conduziu Gabriel até sua sala de aula, um espaço pequeno, mas organizado, com carteiras pequenas arrumadas em semicírculo, um quadro negro cheio de desenhos e uma biblioteca improvisada em caixotes de madeira pintados. "Esta é minha turma", Helena explicou com orgulho. 23 crianças de 6 a 7 anos. A maioria vem de famílias que enfrentam dificuldades financeiras, mas são crianças incríveis. Gabriel observou os desenhos na parede, as tentativas de escrita no caderno deixado sobre uma das carteiras, os livros remendados na biblioteca improvisada. Havia algo tocante na simplicidade do ambiente, no amor evidente que Helena dedicava ao seu trabalho. "Como você consegue recursos para tudo isso?" ele perguntou, notando que muitos materiais pareciam ser comprados pela própria Helena. "Criatividade", ela riu, "e às vezes uso meu próprio salário. Vale a pena quando vejo o progresso delas." Durante o recreio, Gabriel observou Helena interagir com as crianças no pátio. Ela conhecia cada uma pelo nome, sabia dos problemas familiares, celebrava cada pequena conquista. Uma menina tímida se aproximou dela chorando porque havia esquecido o lanche. "Não se preocupa, Sofia", Helena disse carinhosamente, tirando uma maçã de sua bolsa. "Hoje você divide comigo." Gabriel sentiu algo se mover em seu peito. Ali estava uma mulher que ganhava uma fração do que ele ganhava em um mês, mas que encontrava formas de impactar positivamente a vida de dezenas de crianças todos os dias. "Por que escolheu trabalhar aqui?" Gabriel perguntou quando voltaram para a sala de aula. Helena refletiu por um momento antes de responder. "Porque acredito que educação é a única forma real de transformar vidas. Essas crianças merecem as mesmas oportunidades que crianças de bairros mais ricos. Se eu posso contribuir para isso, mesmo que seja um pouquinho, vale a pena." "Você nunca pensou em trabalhar em uma escola particular? Ou dar aulas particulares? Ganharia mais?" "Claro que já pensei", Helena admitiu. "Especialmente depois que o Miguel nasceu e as coisas ficaram mais apertadas financeiramente. Mas estas crianças precisam de mim, ou de alguém como eu, que acredita no potencial delas." Gabriel ficou em silêncio, processando as palavras de Helena. Durante anos, havia se concentrado em acumular riqueza, em construir um império empresarial. Mas ali estava Helena, construindo algo muito mais significativo. Estava construindo futuros. "Quer conhecer a sala do Miguel?" Helena perguntou. Gabriel assentiu, e ela o levou até outra sala onde Miguel passava as tardes com crianças um pouco mais velhas. A professora, Dona Márcia, uma senhora simpática de cerca de 50 anos, o recebeu calorosamente. "Ah, então você é o pai do Miguel", ela exclamou. "Que menino especial, inteligentíssimo e muito educado." "Ele se adapta bem aqui?" Gabriel perguntou. "Perfeitamente. É um dos nossos melhores alunos. E a Helena, nossa, é uma mãe exemplar. Sempre presente, sempre preocupada com a educação dele." Gabriel sentiu uma mistura de orgulho e culpa. Orgulho por ter um filho tão especial e uma ex-namorada tão dedicada. Culpa por ter perdido anos dessa criação, por não ter estado presente para dividir as responsabilidades e preocupações. No final da tarde, quando Helena terminou seu trabalho, Gabriel a acompanhou até o ponto de ônibus onde ela costumava pegar a condução para casa. "Deixa eu te levar para casa", ele ofereceu. "Gabriel,
Você não precisa... Eu sei que não preciso. Eu quero. Durante o trajeto até a casa de Helena, Gabriel ficou pensativo. Observava o trânsito caótico, as ruas esburacadas da periferia, as pessoas voltando do trabalho em ônibus lotados. Helena fazia esse percurso todos os dias, sozinha, enquanto ele voava de helicóptero entre reuniões. Helena, ele disse quando pararam em frente ao prédio dela, eu quero ajudar. Como assim? Com a escola, com recursos, materiais, o que vocês precisarem. Helena o encarou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Gabriel, não é caridade, ele se apressou em explicar. É investimento. Investimento no futuro dessas crianças. E é uma forma de eu retribuir um pouco do bem que você tem feito ao Miguel. Não funciona assim, Helena disse suavemente. Você não pode simplesmente chegar com dinheiro e resolver todos os problemas. Mas eu posso ajudar. Posso fazer a diferença. Helena suspirou. Gabriel, sei que suas intenções são boas, mas essa é exatamente a diferença entre nós. Você vê um problema e quer resolvê-lo com dinheiro. Eu vejo o mesmo problema e procuro soluções que venham do coração, do comprometimento, do tempo dedicado. Gabriel ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. Não estou dizendo que sua ajuda não seria bem-vinda, Helena continuou, mas precisa ser feita da forma certa, entendendo realmente as necessidades, respeitando as pessoas envolvidas. Então me ensina, Gabriel disse. Ensina como posso ajudar da forma certa. Helena o estudou por um longo momento. Primeiro você precisa entender verdadeiramente o que significa viver com limitações financeiras. Não como visitante, mas como realidade. O que você quer dizer? Quer realmente entender minha vida, Gabriel? Então vive um dia dela. Usa transporte público, almoça com o que sobrou da marmita, leva o Miguel para passear sem gastar mais de R$ 20. Gabriel ficou surpreso com o desafio. Você está falando sério? Completamente. Se quer fazer parte da nossa vida, precisa entender como ela realmente é. Gabriel assentiu lentamente. Tudo bem, aceito o desafio. E enquanto observava Helena subir as escadas do prédio, Gabriel percebeu que estava prestes a aprender lições que nenhuma escola de negócios do mundo poderia ensinar. No sábado seguinte, Gabriel acordou às 6h30 da manhã no apartamento de Helena. Ela havia concordado que ele dormisse no sofá para vivenciar um dia real da vida deles. O apartamento, que na noite anterior havia parecido aconchegante, agora mostrava sua realidade. Era pequeno, com apenas 2 quartos, uma sala que fazia as vezes de estar e jantar e uma cozinha minúscula. Bom dia, Helena sussurrou, tentando não acordar Miguel. Pronto para o desafio? Gabriel, que havia dormido mal no sofá curto demais para sua altura, assentiu com determinação. Prontíssimo. Primeira regra. Hoje você tem R$ 50 para gastar. Isso inclui transporte e alimentação e qualquer atividade que façamos com o Miguel. Gabriel abriu a carteira instintivamente, mas Helena balançou a cabeça. Sem cartão de crédito, sem pedir auxílio ao motorista, só dinheiro vivo. Gabriel pegou as notas que Helena lhe estendeu, sentindo um peso simbólico no dinheiro que mal daria para pagar um café no hotel onde costumava tomar café da manhã. Miguel acordou pouco depois, esfregando os olhos e ainda segurando seu dinossauro Rex. Ao ver Gabriel na sala, seu rosto se iluminou. Papai Gabriel, você dormiu aqui? Dormi sim, e hoje vamos passar o dia todo juntos. Enquanto Helena preparava o café da manhã, pão com margarina, café com leite e uma banana para cada um, Gabriel observava a simplicidade da rotina. Nada desperdiçado, cada movimento calculado para otimizar tempo e recursos. Hoje é dia de supermercado, Helena anunciou. Miguel sempre me acompanha. Vai ser sua primeira missão. Comprar os itens da lista gastando no máximo $30. Gabriel olhou para a lista manuscrita. Arroz, feijão, óleo, ovos, macarrão, molho de tomate, leite, pão e sabão em pó. Parecia simples até ele perceber que precisava encontrar produtos de qualidade que cabessem no orçamento. O supermercado ficava a 3 quarteirões de distância. Gabriel sugeriu chamar um Uber, mas Helena e Miguel o olharam como se ele tivesse sugerido alugar um jato particular. A gente sempre vai andando, Miguel explicou. É mais divertido e economiza dinheiro para coisas importantes.
Durante a caminhada, Gabriel notou coisas que nunca havia observado antes. A quantidade de pessoas que caminhavam carregando sacolas pesadas, os pontos de ônibus lotados, as crianças brincando nas calçadas porque não tinham quintal em casa. No supermercado, Gabriel enfrentou seu primeiro grande desafio. O arroz que ele pegou custava 12 reais, quase metade do orçamento. Papai Gabriel, Miguel sussurrou. A mamãe sempre compra aquele ali, apontando para uma marca mais simples que custava 7 mais. Gabriel trocou o produto, começando a entender a matemática complexa que Helena fazia a cada compra. Cada item precisava ser calculado, comparado, repensado. Por que não levamos este molho de tomate? Gabriel perguntou, pegando uma marca conhecida. Porque este aqui custa 2 a menos e tem quase a mesma qualidade, Helena explicou pacientemente. Esses razoáveis podem ser a diferença entre ter ou não ter leite na semana que vem. No final, Gabriel conseguiu comprar todos os itens da lista, gastando exatos 29,50. Sentiu uma satisfação estranha com essa pequena vitória. Muito bem, Miguel comemorou. Agora podemos usar o dinheiro que sobrou para ir ao parque. O parque municipal era uma área verde pequena, mas bem cuidada. Enquanto Miguel brincava no playground, Gabriel e Helena se sentaram em um banco para conversar. Como você se sente? Helena perguntou. Cansado, Gabriel admitiu. E é só meio-dia. Não imaginava que cada decisão pequena precisava ser tão calculada. Agora imagina viver assim todos os dias e ainda ter a pressão de dar ao seu filho as melhores oportunidades possíveis. Gabriel observou Miguel brincando com outras crianças, dividindo brinquedos, inventando brincadeiras que não custavam nada. Ele parece feliz. Crianças são resilientes. Elas encontram alegria nas coisas simples, Helena disse. Mas isso não significa que não mereçam mais oportunidades. Almoçaram em casa. Um macarrão com molho de tomate simples que Helena preparou. Gabriel, acostumado com restaurantes sofisticados, se surpreendeu ao descobrir que a refeição era saborosa e reconfortante. Mamãe faz o melhor macarrão do mundo, Miguel declarou, e Gabriel concordou sinceramente. À tarde, com os 17,50 que restavam, eles foram ao shopping mais próximo. Não para comprar, mas porque era um lugar gratuito, onde Miguel podia brincar na área infantil com ar-condicionado. Gabriel observava outras famílias na mesma situação. Pais que levavam os filhos para brincar em espaços gratuitos, que compravam um sorvete pequeno para dividir, que encontravam formas criativas de se divertir sem gastar muito. É estranho, Gabriel comentou para Helena enquanto observavam Miguel brincar. Eu sempre achei que felicidade estava relacionada a ter mais coisas, mais dinheiro, mais opções. E agora? Agora vejo que Miguel é uma das crianças mais felizes que conheço, e vocês vivem com uma fração do que eu gasto em uma semana. Helena sorriu tristemente. Não romantize nossa situação, Gabriel. É verdade que encontramos alegria nas coisas simples, mas isso não significa que não seja difícil. Não significa que eu não me preocupe quando Miguel precisa de um remédio mais caro, ou quando quero matriculá-lo em um curso de inglês, mas não tenho dinheiro. Gabriel sentiu um nó no estômago. Desculpa, não quis... Não estou te repreendendo, Helena o interrompeu. Só quero que você entenda que existe uma diferença entre escolher viver simplesmente e ser forçado a isso por circunstâncias. No final do dia, quando voltaram para a casa de ônibus, Gabriel experimentou o transporte público pela primeira vez em anos. Ele estava exausto, não fisicamente, mas emocionalmente. Cada decisão durante o dia havia exigido planejamento, cada gasto havia sido calculado, cada momento de lazer havia sido conquistado. Como foi? Helena perguntou, quando estavam colocando Miguel para dormir. Revelador, Gabriel respondeu. Aprendi mais sobre vocês em um dia do que em semanas de encontros casuais. E o que aprendeu? Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Aprendi que você é muito mais forte do que eu imaginava. Aprendi que Miguel é feliz, não apesar das limitações, mas porque você o ensinou a encontrar alegria nas coisas certas. E aprendi que eu tenho muito a aprender sobre o que realmente importa na vida. Helena o estudou por um longo momento. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você tivesse que escolher entre manter sua empresa milionária ou ter uma vida simples, mas com tempo de qualidade para o Miguel, o que escolheria?
A pergunta atingiu Gabriel como um raio. Durante anos, sua identidade havia sido construída em torno do sucesso profissional. Mas olhando para Miguel dormindo pacificamente no quarto ao lado, segurando seu dinossauro, Gabriel percebeu que a resposta era mais clara do que imaginava. Escolheria o Miguel, ele disse sem hesitar. Escolheria estar presente na vida dele. Helena assentiu lentamente. Então talvez você realmente tenha mudado. Era a primeira vez desde seu retorno que Gabriel sentia que estava conquistando a confiança de Helena, mas sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. 2 semanas depois do dia da realidade, Gabriel começou a implementar mudanças significativas em sua vida. Reduziu drasticamente suas horas de trabalho, delegou mais responsabilidades para sua equipe e passou a buscar Miguel na escola 3 vezes por semana. A rotina havia se tornado quase natural. Gabriel chegava à escola às 17 horas, encontrava Miguel brincando no pátio com outras crianças e juntos esperavam Helena terminar suas atividades. Depois, ele os levava para casa ou para algum passeio simples. Era uma quinta-feira quando Gabriel chegou à escola e encontrou Miguel sentado sozinho em um banco, com uma expressão triste no rosto. "E aí, campeão? Por que essa cara?" Gabriel se agachou ao lado do menino. "Papai Gabriel", Miguel disse com a voz baixinha. "Hoje a professora falou sobre o Dia dos Pais na escola. Vai ter uma apresentação e cada criança vai fazer algo especial com o pai." Gabriel sentiu o coração apertar. "E quando é esse dia?" "Semana que vem, sexta-feira." Miguel olhou para Gabriel com olhos esperançosos. "Você vai poder vir?" "Claro que vou", Gabriel respondeu sem hesitar. Não perderia por nada no mundo. O rosto de Miguel se iluminou. "Sério? Você promete?" "Prometo." Quando Helena apareceu, Miguel correu para contar a novidade. "Mamãe, o papai Gabriel vai vir no Dia dos Pais." Helena olhou para Gabriel com uma expressão preocupada. "Gabriel, você tem certeza? Sei que seus negócios..." "Meus negócios podem esperar", Gabriel interrompeu. "Miguel é prioridade." Naquela noite, depois que colocaram Miguel para dormir, Helena e Gabriel conversaram na sala. "Gabriel, preciso te contar uma coisa", Helena disse, parecendo nervosa. "O Dia dos Pais na escola do Miguel vai ser diferente do que você está acostumado." "Como assim?" "A maioria das famílias lá não tem muito dinheiro. Os pais trabalham em construção, limpeza, vendas. São pessoas simples. Você vai se sentir à vontade?" Gabriel franziu a testa. "Helena, você acha que eu vou julgar as pessoas pelo trabalho que fazem?" "Não é isso. Mas você chegando de BMW com roupas caras, as pessoas vão notar e podem se sentir desconfortáveis." Gabriel refletiu sobre isso. "O que você sugere?" "Que você vá como pai do Miguel. Não como empresário bem-sucedido, só como pai." No dia da apresentação, Gabriel acordou nervoso como se fosse fazer uma apresentação para investidores internacionais. Escolheu uma calça jeans simples, uma camisa básica e tênis. Deixou o carro em casa e foi de ônibus até a escola. A escola estava decorada com cartazes feitos pelas crianças, e o pátio havia sido transformado em um pequeno auditório com cadeiras de plástico. Gabriel se sentou ao lado de outros pais. Um pedreiro que ainda trazia marcas de cimento nas mãos. Um motorista de ônibus que havia saído mais cedo do trabalho. Um vendedor ambulante que guardara seu carrinho para estar ali. "Primeira vez aqui?" perguntou o homem ao lado de Gabriel. Um senhor de cerca de 45 anos com uniforme de segurança. "Sim, sou pai do Miguel, da turma da tia Helena." "Ah, o Miguel, que menino inteligente. Minha filha Sofia sempre fala dele. Ela está na mesma turma." O homem estendeu a mão. "Sou o João, pai da Sofia." Gabriel se lembrou da menina tímida que havia visto no dia em que visitou a escola. "Prazer, João. Sou o Gabriel." "Você trabalha com que, Gabriel?" Por um momento, Gabriel hesitou. "Com tecnologia", respondeu simplesmente. A apresentação começou com as crianças cantando uma música sobre pais. Gabriel sentiu lágrimas nos olhos ao ver Miguel no palquinho improvisado, cantando com entusiasmo e olhando diretamente para ele. Depois, cada criança chamou seu pai para uma atividade. Miguel correu até Gabriel e o puxou para o centro do pátio. "Agora cada dupla vai plantar uma muda de árvore que vocês vão cuidar juntos", anunciou a professora. Gabriel e Miguel se ajoelharam no chão, lado a lado, plantando uma pequena muda de ipê amarelo.
As mãos de Gabriel se sujaram de terra e ele não se importou nem um pouco. Papai Gabriel, Miguel sussurrou enquanto colocava terra no vasinho. Você é o melhor pai do mundo. Gabriel engoliu o nó na garganta. Você que é o melhor filho do mundo, Miguel. Durante o lanche comunitário, sanduíches simples e suco preparados pelas mães, Gabriel conversou com outros pais. Descobriu que João trabalhava como segurança noturno para sustentar 3 filhos sozinho desde que a esposa havia falecido. Conheceu Carlos, o pedreiro. Estava construindo a própria casa nos fins de semana. Ouviu histórias de superação, de pais que faziam sacrifícios enormes para dar educação aos filhos. É impressionante como as crianças aqui são felizes, Gabriel comentou com João. É que elas são amadas, João respondeu simplesmente. No final, é isso que importa. Não o que a gente pode comprar para elas, mas o tempo que a gente dedica. Quando a atividade terminou, Gabriel ajudou a arrumar as cadeiras e limpar o pátio, junto com os outros pais. Ninguém havia contratado uma empresa de limpeza. Todos simplesmente colaboraram.